Eu, Fabiana Belo Gilles, repórter por um dia, quero anunciar a história de uma grande família. E para falar dessa grande família, nós temos que falar dos nossos antecedentes, tanto da família Belo quanto da família Tonoli. Então, com vocês, a história de uma grande família. Fomos muito forró junto, toquei muito forró nos casamentos dos Tonoli aqui, ó. Toninho tá aí de lembrança, né? Tinha um acordeão vermelho, mas infelizmente. Você tocava acordeão? Gil tocava violão. Antônio Belo, meu primo, tocava violão também. Nós tínhamos um preto que foi criado com nós, um velho. Ele tocava violão também. No galo nós trabalhamos, eu e meu irmão trabalhamos muito tempo fazendo farinha, né? 10 anos praticamente fazendo farinha. Levantava 2 horas da madrugada e ia dormir 10 horas da noite. Ele fazia fogueira, passava na brasa, meia-noite, festa de São João, cansamos de passar fogueira. Antônio, eu, meu irmão, trabalhamos praticamente a vida toda inteira juntos. Até há pouco tempo de pedreiro. Gil também, trabalhei muito com o Gil. Tatão saiu mais novo para trabalhar fora, ficamos nós, né? E assim foi se levando. Cortava muita banana, criava porcos, engordava porco para vender. Galinha, muita galinha, peru, tudo isso nós tínhamos. Na casinha velha, né? Eu só lembro bem pouco, era uma casinha bem velha de madeira, de estuque. Aí eu lembro assim, um pouco assim, agora detalhes, assim, não tem lembrança, assim, que eu era bem mais nova naquela época. Essas lembranças eu tenho. Lembro quando o Antônio, mas o Gil, eles iam trabalhar lá no sítio, eles muito ainda novo, eu lembro eles passando assim, que eu bem pequeno, menino pequeno, eu lembro deles. A madeira daquela casa foi tirada o maior sacrifício do mundo, carregado nas costas, no juntamento de homem, para poder a madeira chegar lá onde é que nós fizemos a casa. Tinha que fazer juntamento de 15, 20 pessoas para poder carregar aquelas madeiras todas para chegar no lugar lá. Né? Feito tudo com tijolinho, a massa amassada nos pés, no barro, fazer os tijolinhos para depois montar as paredes. Minha mãe cuidando de um monte de filho. Um dia minha irmã adoeceu, tinha uns 6 anos, 5, 6 anos, não deu certo. Aí foi levando lá para o médico. Mamãe, com ela muito fraquinha, de uma pneumonia brava. Aí, lá em casa não tinha estado de carro, na picada. Ela atravessou caminhando nas costas, subindo a serra lá, chorando, porque ela sabia que em casa tinha aquele monte de fio para ela olhar. E ali se foi. Depois virou mocinha, foi para Vitória. Ficou um tempo lá, 2 ou 3 anos. Aí pra lá, pra cá, aí então começou a namorar com ela. Aí vai, nem sei se namoraram não, ele começou a namorar com ela aqui numa festa da padroeira, dia 8. Aí foi pra Vitória, certamente minha irmã estava com uns 2, 3 anos, estava bonitona lá, estava lá nos Moscão. Aí eu acho que um garotão lá interessou por ela. Aí papai chegou, papai era muito sistemático. Toninho, você vai lá falar com sua irmã para vir embora. Eu conhecia muito pouco lá em Paú, sabe? Lá vai, eu cheguei lá na rodoviária, peguei um ônibus para Paú e me falaram, ó, você tem que chegar numa escadaria lá em Paú, tem uma escadaria,
Ali você salta, você procura a casa dos Moscão. Aí eu saltei, cheguei de um barzinho assim, saltei, perguntei, não, você sobe lá em cima. Fui lá, achei a casa dele. Aí cheguei lá, estava Guiné, aí veio logo a chefona da casa. Falei, ó, papai falou que me levar a Guiné para casa. Ah, mas por quê? Não, até que hoje comigo, que ela vai embora. Aí trouxe Guiné. Isso foi na quinta ou na sexta-feira. Aí no sábado ele falou, você vai lá no Tonho chamar o Tonho para vir para cá. Lá vai eu lá. Então eu preciso lá em casa. Os dois se acertam. E conhece, ele veio, foi lá para cá e se acertou em casado. Então vivendo até hoje, graças a Deus. Minha mãe foi um herói. Deus me trabalhou, que eu dou com 13 irmãos, sofredora. Naquela eu digo que naquela época não tinha energia, não tinha água dentro de casa, a água era uns 150 metros retirada da casa, e ela batalhava. Papai saía de tarde, ela ficava com aquele monte de filhos, tomando conta. Guinélia, Maria e Valério não estudaram por quê? Fizeram o primário para ajudar ela a cuidar dos irmãos. Sofredor também. Levantava 2 horas da manhã a fazer farinha. Abraço. Ali, tudo no braço. E minha mãe junto ali, ó. Chegava Natal, hoje as crianças têm tudo, é brinquedo para lá, brinquedo para cá. Mamãe botava um pezinho de pin lá no canto da cozinha, da sala lá. Meus filhos, ó, vão rezar para Papai Noel trazer bala. Aí juntava aqueles 6, 7 filhos de joelho e começava a rezar. Para trazer 1 quilinho de bala, para dividir entre eles. Deu mais tonho? Nossa, mãe da família, nós tinha um cavalinho pombi branco, andava vinha para casa da namorada de cavalinho bom. E, nossa, mãe. E não era lá em Vitória que se afogou também, não tenho certeza não, mas não sei se foi em praia, não sei se foi em piscina, quase que morreu. Dali para cá que houve um negócio que eu fui lá pegar. Agora eu tiro o chapéu para Maria, Valério e Guiné, que lutaram para criar os irmãos. Eu vou ler um pouquinho então dessa história, né, desse casal. Alguns momentos que foram marcantes e relembrar também para os dois que vão marcar e marcaram, né, a vida deles. Aos 13 anos de idade, a prima Jaci Belo, né, foi conversar com os meus pais se eu poderia trabalhar em Vitória. Lá em Santo Quarto, como o papai havia falado, na casa do senhor Darcy Moscon e de Dona Maria. Os meus pais permitiram que eu fosse trabalhar lá. Dona Maria me perguntou, você topa aprender a fazer tudo em 22 dias? E ainda tomar conta do meu filho Leander? E a tia Guinélia respondeu, topo. Fui trabalhar para também ajudar aos meus pais, que sempre que podia levava alguma coisa para minha mãe, principalmente tecidos, para ela costurar roupas para os meus irmãos, camisas para o papai. E assim, teve um episódio que me marcou profundamente. Eu tinha 17 anos, fui para a praia com meus patrões, mas não sabia nadar, quando de repente a minha colega de serviço retirou a boia que eu estava e fui parar no fundo do mar. Quando a onda me levou para o fundo e eu já estava sem força, só lembrava dos meus pais e pensava, o que será dele? O que será dos meus pais? Por um instante, lembrei que, de onde estávamos, era possível avistar o convento da Penha. Comecei com muita fé, pedir a Deus que me tirasse daquela situação. Vi a imagem de Nossa Senhora da Penha. Se estou viva hoje, eu agradeço à Mãe Santíssima. Ela apareceu
E se estou viva, agradeço muito a ela. Ela que me tirou daquela situação difícil que passei na minha vida. Me cobriu com seu manto azul e logo consegui subir e pedir ajuda a 2 rapazes que estavam próximos e me ajudaram a sair do mar. Trabalhei em Vitória até os 19 anos, 6 meses antes de me casar. O namoro começou numa festa, lá na festa de Corpus Christi de Paraju. O Antônio comprou umas tabuletas de jogo e aí que começou um romance, para que eu tentasse ganhar um brinde. Quando o Antônio foi conversar com meu pai e pediu namoro, o seu avô logo falou: quem decidir namorar com as minhas filhas é para casar, não é para enrolar não. Namoramos 3 anos e assim, no dia 26 de julho de 1969, nos casamos na igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Paraju. Fui morar na Vila do Galo, junto ao meu sogro Olavo, sogra Ana, a tia-avó Ambrosina, os irmãos de Antônio, Gil, Jacimar, Sebastião e um criado chamado Oswaldino, conhecido como Caboclo. Foi muito esforço e trabalho e assim os meus filhos chegaram. Iraci, minha primeira filha, 15 de julho de 1970. E com muita dificuldade, tive a ajuda de uma parteira que fez o parto de Iraci. Valeriano, logo depois, 22 de novembro de 1971, também muita dificuldade, uma parteira que me ajudou a botar Valeriano no mundo. Pensando que não, Alzemiro, no dia 22 de junho de 1973, já um pouquinho mais, umas condições um pouquinho melhor, nasceu lá no Hospital Frasdomar, em Campinas. Logo depois fiquei grávida de Vani, 8 de dezembro de 1974. Também, naquela época, como era difícil, Vani também nasceu com a ajuda de uma parteira. E passou alguns anos depois, quando pensa que não, estou grávida de Ângela. Ângela veio dia 6 de abril de 1977 e também nasceu no hospital em Campinas. Logo, 2 anos, 3 depois, fiquei grávida novamente da filha caçula, Irani, 14 de janeiro de 1979. Também no hospital em Campinas. Meus 5 filhos, que com muita dificuldade, 6, falei 5 são 6 filhos que com muita dificuldade estão hoje aqui, junto conosco para homenagear esse casal, Dona Guinélia e seu Antônio. De mim, Iraci, Mamãe falava, chegou a filha mais velha, Iraci. Eu conversando esses dias com uma filha da nossa parteira, da nossa vozinha,
que fez os nossos partos, né? Que ajudou a mamãe na hora do parto. Lá na comunidade mamãe morava no Galo, né? Comunidade Santa Bárbara e Santa Cecília. Ela falou que enquanto acontecia o parto, a mamãe estava muito desesperada, muito. Mas o meu pai, ele se pegou com Nossa Senhora. Ele foi para um cantinho, né? E pedia muito a Nossa Senhora Aparecida com que tudo saísse conforme a vontade de Deus e que eu chegasse, né? E assim, na certeza de que foi Deus e Nossa Senhora que quis, né? Com que eu chegasse, viesse e ficasse, né? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, assim como teve para mim. Sirvo a Deus na paróquia de Santa Isabel não é por acaso. É pelas orações, né, que papai fazia, que ele pedia, que ele entregava. Ele que nos educou, né, na fé cristã, né, onde que a gente foi batizado, né. A educação que nós temos, a gente tem que agradecer aos nossos pais, como a minha irmã falou. A gente convive, graças a Deus, bem com todo mundo devido à boa educação que a gente recebeu deles. A vida de papai e mamãe, né? Não tem como a gente falar sem se emocionar, porque são duas pessoas que a gente sabe que batalhou muito para que todos nós estivéssemos aqui, né? E o que eu tenho para falar para eles é toda a nossa gratidão, né? Lembrar deles sempre com carinho, porque eles lutaram muito pela história que todo mundo contou, né? Mas eu acho que também é bom a gente lembrar, sim, das alegrias que nós tivemos entre irmãos e principalmente com eles. A nossa época que a gente viveu lá no Galo, né? Naquele lugar assim que a gente fala que foi difícil, né? Mas um lugar muito gostoso de se viver também, né? Só que eu vou me chorar muito, porque a gente lembra com carinho, né? Uma coisa que me admira muito neles é a fé. Porque hoje, a todo momento, quando a gente vai lá, eles estão em oração. E essas orações são para quem? Para nós, filhos. Se todos os casais hoje inspirassem neles, assim, olhar um pouquinho, olhar a vida que eles já passaram, estão comemorando esse belíssimo aniversário, não foi fácil para eles. E hoje, com tantas coisas modernas que tem, não está fácil chegar nesse ponto que eles chegaram, mas a gente tem que acreditar que Deus existe. E eles acreditam e estão juntos até hoje. Eu queria, assim, de coração, agradecer muito ao meu pai e à minha mãe, que a minha Amanda, que esse ano vai fazer 15 anos, a maior parte da vida dela foi a minha mãe que me ajudou a cuidar dela e o meu pai. E todas as vezes que ela não vai na casa deles, eles perguntam como que a Amanda está. Então eu agradeço, porque se a minha filha Amanda hoje é quem ela é também, é porque quem me ajudou a educar ela foram os meus pais. A você, pai e mãe, a minha gratidão eterna. Dos meus pais, exemplo de trabalho, exemplo de fé. A minha mãe sempre dizia assim: minha filha, você quer alguma coisa na sua vida? Vá trabalhar. O pai dela com aquela cara fechada assim, eu falei, não sei até onde que eu vou conseguir ir, né? Mas eu vou dizer para vocês até onde que eu consegui ir. Que inclusive os filhos falaram, os genros também falaram, o Paulinho, a Benaci falou, Nene, o que você fez para conseguir botar o seu Antônio dentro do seu carro e levar para Aparecida a primeira vez? Então isso para mim foi impactante e a partir desse momento, foi antes também, mas esse momento ele fixou como eu gosto do meu genro. Obrigado, São Antônio, obrigado, Dona Guilherme, por nos aceitarem nessa família. Called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail,
I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Mas comemorar 50 anos de casamento é muita honra, é muita alegria. Foram muitas experiências positivas, experiências negativas, mas o sentimento que fica na nossa alma é de gratidão profunda a Deus pela nossa vida, pela nossa família, tá? Obrigado, papai, obrigado, mamãe, por ter me ensinado tantos caminhos, né? Tantos caminhos bons. Obrigado, papai, porque pegou na minha mão e me educou no caminho da fé. Obrigado, mamãe, por ter me dado a vida. E agradeço meus pais por tudo que nós temos, que nós somos. Uma coisa? Bom, o que eu tenho para falar se resume numa palavra só: gratidão. Gratidão por tudo, São Antônio e Dona Guinélia. E gratidão também pela família. Por tudo. Sem choro. Com meu pai eu não tenho assim o que falar de reclamar dele nada, né? Só tenho a agradecer porque eu tive a honra de trabalhar com ele, se eu não me engano, foram 30 anos, né, da minha vida, e ele foi um espelho para mim, né? Tudo que eu sei hoje de construção, eu digo que nada do que eu sei é tudo da vontade de Deus, né? Só tenho mesmo a louvar, agradecer a Deus sempre pela vida deles. Ontem eu tive o prazer de sentar com ele lá e rezar o terço, porque hoje se eu tenho os meus filhos, a educação que eu tenho que passar para eles, foi tudo que eu aprendi com meu pai e a minha mãe, né? Tudo que eu fizer vai ser muito pouco para agradecer pela vida deles. Eu estou aqui mesmo para agradecer, né, para falar obrigado por tudo, pela nossa vida, pela nossa educação, né, por todo o tempo que eles se dedicaram para nós, né. Se grande parte da minha vida, a pessoa que eu sou hoje, eu tenho a agradecer a eles, né, a educação que eles nos deram. E como todo mundo já falou, né, que não foi fácil, foi uma vida difícil. Mas uma das coisas que eu acho não, tenho certeza, foi o poder da oração da vida da gente. Tipo, o que a gente é hoje, a nossa educação, igual eles já falaram, se a gente hoje segue a Deus, a gente aprendeu a obedecer, aprendeu a ter educação, é porque eles nos ensinaram. E eu agradeço também pela fé que eles têm. Qualquer momento do dia ou da noite que você chegar na casa dele, você vai ver sempre eles fazendo alguma oraçãozinha, seja para um filho, seja para alguém da família. Então, assim, o que eu tenho para falar de coração é agradecer por ter a honra de ser filha do meu pai Antônio e da minha mãe Guinélia. A minha palavra é gratidão. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe, por tudo. Muito obrigado, meus irmãos. Todos vocês fazem parte de mim. E eu amo muito vocês. E eu, como prima, né, que tenho falado, é de orgulho.
tanto de titia como de titio. Quantas dificuldades. E hoje a gente só tem que agradecer, né, por estar participando e fazer parte da nossa família. Meu muito obrigada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai e Mãe, amamos vocês. Muito obrigada por tudo. Famílias vêm de muitos planos, muitas vidas enlaçadas, muitos nós que nós mesmos damos. Existem muitas formas de famílias, pois há muitas formas de amar. E se o mundo muda, a família muda o mundo. Se ela quiser mudar, existem muitas formas de famílias, pois há muitas formas de amar. E se o mundo muda, a família muda o mundo. Se ela quiser mudar. É perdoar, família é aquecer e não incendiar. Família é acolher e não sentenciar. Família é amor, família é trabalho, não esperar. É amar, sou mais família. Deus proteja a minha família. Deus proteja as famílias.